vemos que é necessário a cada dia contemplarmos a vida de Jesus, estarmos a cada dia meditando em quem foi Jesus, para que possamos então continuar o legado que ele deixou para nós. Vamos abrir agora em 1 Pedro 2, verso 20. Primeiro Pedro 2, verso 20. Nós vamos ler do verso 20 até o verso 25. Diz assim: pois que glória há, se pecando e sendo esbofetados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos converteides ao pastor da vossa alma. Amém? Aqui São Pedro está dizendo que não há mérito nenhum em ter feito algo de errado e ter as consequências desse erro. Mas quando nós estamos andando ali no caminho da justiça, e mesmo assim passamos por afrontas, mesmo assim se levanta oposição, mas nós nos mantemos de maneira humilde, como foi o próprio Cristo, então isso traz a Deus felicidade, isso traz a Deus glória. Por quê? Porque ele vê que de fato, quando tomamos sobre nós também, de igual modo, os sofrimentos de Cristo, então aí estamos honrando o seu nome. Muitas vezes nós falamos que queremos ser como Cristo, que queremos seguir os passos do Mestre, mas nós muitas vezes não queremos passar por sofrimentos. Muitas vezes pensamos que o caminho é só de rosas, sem contar que nas rosas também há espinhos. Quando nós então nos recordamos lá do início, em que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. E Deus deu ali para eles tudo do bom e do melhor. Mas a condição para a vida eterna é a mesma que é hoje. Perfeita obediência aos reclamos de Deus. E Deus havia dito, olha, de tudo comerás livremente, menos dessa árvore. E nós já sabemos o fim desta história. Adão e Eva cederam aos enganos do diabo, a antiga serpente. E a partir de então, o pecado entrou no mundo. E com o pecado, a morte. Em Romanos 6, 23, fala, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aí, neste momento, é dito algo muito lindo que aconteceu, para que não pudéssemos estar condenados eternamente. A profetisa do Senhor, Ellen White, escreve, no momento em que o homem se rendeu à tentação de Satanás e fez precisamente o que Deus lhe dissera para não fazer, Cristo, o Filho de Deus, esteve de pé entre os mortos e os vivos, dizendo, caia sobre mim
a penalidade, ficar em lugar do homem. Ele terá outra oportunidade. Amém? Jesus Cristo se colocou ali entre os vivos e os mortos. Ele disse ao Pai: coloque sobre mim a penalidade do pecado, porque eu irei dar uma outra chance ao homem. E então Jesus Cristo se oferece como o cordeiro que a Bíblia diz que foi morto desde a fundação do mundo. O plano da redenção é algo muito lindo, do qual precisamos refletir. Porque quando eu olho para a vida de Cristo, desde o início, ele sacrifica tudo que ele tinha para vir a essa terra. Ele não pensou nenhuma vez, antes de deixar todo o trono, toda a glória, toda a adoração dos anjos, para vir a essa terra, esse mundo de pecado. Ele sabia que aqui seria rejeitado. Mas ele não queria que ele fosse rejeitado pelos seus, pelo seu próprio povo. Mas foi este que o mais rejeitou. Irmãos, quando olhamos então para esse supremo amor, para a tamanha abnegação da parte de Jesus, da parte de Deus, que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira inexplicável. João não achou nem palavra para descrever tal amor, então ele disse de tal maneira. Quando nós olhamos para tudo isso, o que ainda temos retido de Deus? O que é demais que não podemos entregar? Se nós olhamos para a vida de Jesus, para a vida dos apóstolos, e nós percebemos que eles não viveram uma vida de maravilhas aqui, será que nós estamos esperando seguir os passos do Mestre e mesmo assim receber aplausos do mundo? E mesmo assim conquistar coisas aqui nessa terra, juntando os nossos tesouros aqui? Não é fácil falar sobre esse assunto, porque isso é algo que eu tenho aprendido, e eu tenho certeza que você também. Porque a obra de vida toda é a obra da santificação, em que constantemente, dia após dia, precisamos nos lembrar do que Cristo fez por nós. Precisamos nos perguntar de onde eu vim, o que eu faço aqui e para onde eu vou. Porque senão nós nos perdemos na correria deste mundo. Nós esquecemos de contemplar a Cristo. E isso é um grande problema, irmãos. Quando então nós percebemos que Jesus, ele tomou sobre si a nossa natureza, para que pudéssemos também ser participantes com ele em sua natureza divina, então nós nos gloriamos diante de tal situação. Porque nós percebemos que desde o início o povo de Deus sacrificou muita coisa. Mas mesmo que perderam essa vida, entre aspas, ganharam a vida eterna. E Jesus disse: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Irmãos, precisamos entender que não seguiremos os passos do Mestre se eu não souber o que Cristo fez. Qual era a missão de Cristo? Porque a missão dele é também a nossa. Porque eu e você somos representantes de Jesus. Indo mais longe um pouquinho. Antes do Jardim do Éden, lá no céu. Lá no céu, no coração de um anjo, começou a haver ali o egoísmo, o descontentamento. E ele então, com inveja de Jesus, ele começa a espalhar boatos de que Deus era um Deus egoísta, de que Deus não tinha o melhor para eles, de que Deus, na verdade, não os amava, mas eles estavam ali como prisioneiros. Ele começou a espalhar essa ideia. E quando nós olhamos para o relato de Gênesis 3, ali com Eva, ele também passa essa impressão de que Deus é um Deus mentiroso. Um Deus que não quer que você tenha felicidade plena. E este hoje é o mesmo argumento que o enganador usa. Ele quer que duvidemos da palavra de Deus.
Ele quer que não conheçamos de fato o verdadeiro caráter de Deus. E se eu não conheço quem é Deus, como eu irei segui-lo? Como eu irei representá-lo ao mundo? Jesus veio como testemunha do verdadeiro caráter de Deus. Porque por palavras e atos de justiça, ele mostrou que Deus é um Deus de amor. E que por mais que esse mundo estivesse ali condenado ao pecado, em Cristo, nenhuma condenação há. Amém? E hoje, irmãos, eu e você, somos também representantes desse Jesus. Nós estamos aqui com uma missão. Não pense que você recebeu toda a luz que tem hoje à toa. Nós estamos aqui com uma missão, mostrar Cristo ao mundo. E eu só refletirei o que eu tenho contemplado. Então, irmãos, queira hoje contemplar a Cristo. Não se canse de estudar a palavra de Deus. Não se canse de meditar no que Jesus fez por você. Não se canse de orar, porque é o momento que você tem ali a comunhão com o próprio Jesus. E quando você vai, então, a cada dia crescendo nesse conhecimento de Jesus Cristo, você, então, poderá, com a autoridade que o próprio Deus lhe dará, você poderá levar esse Jesus ao mundo. Você poderá não só testemunhar por palavras, mas, acima de tudo, por um piedoso exemplo. Irmãos queridos, em nenhum momento Jesus disse que a Bíblia é a luz do mundo. Porque as pessoas lá fora não estão lendo a Bíblia. Elas estão lendo a sua vida. Você é a luz do mundo. E se você quer seguir os passos do Mestre, então você precisa entender que nem tudo será como você quer. Nem tudo é sobre o que você acha. Nem tudo é sobre o que você pede a Deus e na hora vai acontecer. Porque Jesus disse que muitas vezes nós pedimos mal. Mas você tem que entender que tudo vai acontecer conforme a vontade de Deus. E acredite, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Irmãos queridos, vamos agora abrir em Filipenses 1, verso 6, que está um pouquinho para trás. Filipenses 1, verso 6. Irmãos, é interessante que antes de seguirmos a Jesus Cristo, antes de continuar o legado que ele deixou para os seus filhos, nós precisamos descobrir os verdadeiros rastros deixados pelo Senhor, a fim de praticarmos os métodos divinos, não métodos humanos, métodos divinos para a salvação de pecadores. E nós percebemos que tal obra não é nós que fazemos por nós mesmos. Mas leia comigo em Filipenses 1, 6. Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Jesus, antes de nos mandar ir, ele nos manda o quê? Vinde a mim. Nós percebemos isso pelos próprios discípulos. Imagina ali no início da caminhada deles com Jesus. Será que de uma semana para outra eles já conseguiriam colocar em prática tudo que colocaram após a ascensão de Jesus? Não. Eram pessoas inexperientes, imaturas. Eram ainda crianças na fé. Mas aqueles discípulos estudaram na escola de Cristo. Cristo Jesus foi o maior educador que já pisou nesta terra. E nós precisamos também aprender na escola de Cristo. Nós precisamos também contemplar a Jesus, como os discípulos fizeram.
a cada dia aprendendo com esse grande mestre. Irmãos queridos, nós precisamos entender que sem essa contemplação de Jesus, nós não vamos conseguir cumprir a nossa missão. Porque nós vamos estar sem rumo, para onde irei, o que farei. E muitas vezes nós temos o desejo de alcançar pessoas, mas nem nós temos nos deixado ser alcançados pela graça de Cristo. Sabe por quê? Porque os passos da salvação são 3, na verdade 3 processos. O primeiro é a justificação. Nós precisamos, irmãos queridos, ser justificados, como está em Romanos. Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, pela fé, tendes paz com Deus por meio de Jesus. E o que é ser justificado? É aceitar a Jesus sem reservas. É reconhecer, Senhor, não há nada de bom em mim. E muitas vezes nós queremos sim levar o evangelho, mas do nosso jeito, com métodos humanos para alcançar pessoas. Mas o que alcança pessoas é a cruz de Cristo. É quando elas refletirem na cruz de Jesus. É quando elas verem em nossa vida a própria vida de Jesus. Esse é o método que deve ser usado por nós. Não é colocar luzes na igreja. Não é estar fazendo a igreja parecida com lugares aí que as pessoas frequentam no mundo. Porque não é com métodos mundanos que vamos atrair os que estão lá fora. Mas é com os métodos divinos. Não é essas coisas atrativas aos olhos que vai segurar pessoas aqui dentro. E na verdade nem é esse o objetivo. Mas é quando passarem por uma verdadeira conversão. É quando aceitarem a justiça de Cristo. E será que eu e você temos aceitado a justiça de Cristo? Tal justiça transforma o nosso caráter. Tal justiça transforma o nosso modo de viver. E eu repito o que disse Paulo. Nenhuma condenação há. Já não vai haver mais condenação para nós. Porque teremos aceitado a Jesus Cristo. Amém? E a partir daí vem o processo da santificação. Ellen White descreve esse processo como um processo de vida inteira. E nós muitas vezes pensamos que, pronto, aqui eu cheguei no ideal de Deus. Não há mais nada que preciso melhorar. Estou perfeita. Só que, irmãos, isso não acontece. Porque aqui em Filipenses 1,6 diz que Deus há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, essa obra de santificação é até a volta de Jesus. Diariamente precisamos estar ali aos pés de Cristo. Desaprendendo os costumes do mundo e reaprendendo os costumes do céu. Está ali depositando aos pés de Jesus os meus pensamentos, os meus planos e dizendo de maneira sincera: Senhor, que seja feita a tua vontade. É a obra que Ele vai fazer em nós, dia a dia. Nós não devemos pensar que já alcançamos a plenitude do conhecimento, porque nós ainda sabemos muito pouco. Nós não devemos pensar que já oramos demais, porque nós oramos muito pouco. Nós não devemos pensar que já está tudo bem e vir à igreja apenas, porque o que vai impactar o mundo não é a igreja que eu vou, mas é a igreja que eu sou. Irmãos queridos, precisamos, por fim, entender que esse terceiro passo da minha salvação, após a santificação, na ocasião da vinda de Jesus, quando irmos para o céu, então e só então, estaremos então glorificados. Então nós vamos, nesse momento, compreender que tudo que Deus fez por nós no passado, foi com certeza suficiente para que pudéssemos estar ali em sua presença. Mas enquanto estivermos nessa terra, teremos muito a aprender. Mas muitos dizem o quê? Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E esse é um outro problema. E é justamente
essa nossa postura muitas vezes. Deus tem uma mensagem para cada igreja em cada tempo. E nesses últimos tempos, para essa última igreja, Deus também tem uma mensagem. Vamos para Apocalipse 3. Jesus, a testemunha verdadeira, está falando justamente sobre isso. Apocalipse 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, que é a última igreja, escreve: estas coisas diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus, a testemunha verdadeira, diz para nós: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É difícil compreendermos essa mensagem, porque ela lança ao pó o nosso ego. Porque enquanto nós não nos desfazermos de nossos próprios pensamentos, o achismo, o que eu bem quero, então nós não vamos alcançar o ideal de Deus para nós. Enquanto nós acharmos que já estamos bom demais, que não precisamos de mudança, então o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, não poderá habitar em nós. Porque o Espírito Santo nos encherá à medida que esvaziarmos de nós mesmos. E nós olhamos mais uma vez para a vida de Jesus, que se esvaziou-se de si mesmo. Ele não fazia planos para si. Todos os dias ele entregava a sua vida nas mãos de quem? Nas mãos do Pai. Antes de começar o seu ministério, ao ser batizado, ele foi batizado nas águas, mas também recebeu o Espírito Santo em sua plenitude. E o mesmo se dá conosco. O batismo nas águas, irmãos, não é o fim da sua caminhada, mas é o início. É como uma criança que nasce, mas ela precisa desenvolver. Imagina que a criança nasceu, começou ali a engatear, mas ela está com 10 anos e não aprendeu a andar. Então algo está estranho. E quando nós aceitamos o batismo, começamos ali a conhecer, a estudar, a aprender de Jesus, mas nós então nos acomodamos, estacionamos. Então há um problema aí, porque precisamos estar sempre crescendo. Precisamos estar a cada dia nos colocando nas mãos de Deus e dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade. Jesus não orava por si mesmo. E a única vez que ele orou, que foi no Getsêmani, pedindo para que o Pai, se possível, retirasse dele aquele cálice, ele não foi atendido. A vontade de Deus parecia muito difícil naquele momento. Mas era o melhor. E houve a manhã da ressurreição. Jesus ressuscitou. E com certeza Jesus percebeu: uau, que bom que o Pai não me atendeu. Era necessário que ele morresse por nós. Então muitas vezes nós vamos passar por momentos difíceis, mas o sofrimento é o que Deus usa também para nos moldar. Então não ore para que Deus faça do seu jeito, porque o jeito dele é melhor. Se nós soubéssemos o fim de nossas vidas desde o princípio, nós não escolheríamos nada diferente do que Deus escolhe para nós. Amém? Então confie a sua vida nas mãos dele. Porque enquanto você não se entregar sem reservas, então ele não poderá te usar de maneira completa. Irmãos queridos, nós sabemos que nós temos então uma obra à nossa frente. Temos uma missão. E em Testemunhos Seletos, página 140, está escrito: os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, eu e você,
fomos escolhidos. Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Não pense que você está aqui apenas para nascer, se desenvolver, ter um trabalho, ter filhos, envelhecer e morrer. Não é só isso. Não é nisso que resume a sua vida. Mas a sua vida se resume nisso aqui, ó. Ser representantes de Deus. E será que é ser representante de Deus só aqui na igreja? Não. É ser representante de Deus na minha casa, que é o lugar mais difícil de ser cristão. É ser representante de Deus no meu trabalho, na faculdade, na fila de um banco. É em todo momento e através de cada ato exaltar a pessoa de Jesus. Não em palavras, mas de modo prático. Em palavras também, mas como resultado de uma vida piedosa, uma vida que aponte a Cristo. E Jesus nos chama, pois o maior tesouro da verdade já confiada a mortais e as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a mim e a você, a fim de serem transmitidas ao mundo. Será que o seu vizinho sabe que você é adventista? Será que as pessoas do qual você tem convívio receberam essa mensagem de esperança? Receberam essa mensagem da graça de Cristo? Estão conscientes que estão vivendo nos últimos tempos? Precisamos levar essa mensagem às pessoas, pois ela está em nossas mãos. Sempre houve, irmãos, uma verdade presente em todos os tempos. E a verdade presente hoje é as 3 mensagens angélicas que precisam ser proclamadas ao mundo. Precisamos levar às pessoas essa mensagem de esperança, pois somos responsáveis por essa missão. E eu digo que é um privilégio, porque quando olhamos para a vida dos discípulos, quando eles entenderam de fato a vida de Cristo, a missão de Jesus, e receberam em sua plenitude o Espírito Santo, então eles de maneira ousada levaram a mensagem às pessoas. E foi por causa da missão de 12 homens que hoje eu e você tem a oportunidade de conhecer quem é Cristo. Então por que nós aqui, que somos muito mais do que 12, não podemos deixar a esse mundo essa mensagem, esse legado? Sabe por quê? Porque não temos recebido o Espírito Santo. Mas, irmãos, hoje, que a sua oração seja: Pai, eu me esvazio de mim para que o Senhor me encha com o teu Santo Espírito. Amém? E nós vamos sair, assim como saiu os discípulos, com ousadia, com firmeza, com um amor pelo Evangelho e pela causa de Cristo. Nós sairemos. E vamos, a cada dia, pela graça de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, levar essa mensagem. E eu lhe pergunto: quer você hoje seguir as pegadas do Mestre? Mesmo que para isso você tenha que abnegar as coisas deste mundo? Mesmo que para isso você precise estar ali com a coroa de espinhos, para muito em breve receber a coroa da vida? Amém. Eu quero concluir com o texto de Isaías 60, verso 1, que diz assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Não te detenhas, se levante, porque Jesus quer usar você, mesmo sendo imperfeito e falho, porque na sua fraqueza a força de Cristo se aperfeiçoará. A Nayane vai cantar uma música agora, e que enquanto ela canta, que você possa se levantar, se for o seu desejo, a partir de hoje, seguir as pegadas do Mestre e continuar a missão que ele deixou para os seus discípulos. Redor, nas ruas da cidade,
Há tanta gente em dor e aflição, mas só Cristo ama todas elas. Sejam crianças, velhos, seja lá quem for, seu coração está aberto a todos e seu perdão de graça quer doar. Por isso sinto que é meu dever em minha vida sempre aprender, ser como Cristo, ser como Cristo, e assim cumprir o que eu devo fazer, ser como Cristo, ser como Cristo, que possam todos ver a Cristo em nós. No dia em que eu encontrei a Cristo, o seu amor inundou o meu ser, e nova criatura me tornei. A minha vida Ele completou, e agora neste mundo escuro tenho a missão de só brilhar a luz que Ele deixou. E pela sua misericórdia quero ser e sempre aprender, ser como Cristo, ser como Cristo, e assim cumprir o que eu devo fazer, ser como Cristo, ser como Cristo, e cumprirei o meu dever se eu fizer o seu querer, que possam todos ver a Cristo em nós. Amém. Glórias ao Senhor. Que possam todos ver a Cristo em nós. Que assim seja. Vamos nos ajoelhar para falarmos com Deus. Santo, santo tu és. Tu és, Pai querido, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Obrigada, Pai, por ter nos amado de tal maneira que enviou a Jesus Cristo. Pai, Jesus Cristo deixou as suas pegadas aqui nesta terra e que possamos diariamente escolher andar pelos caminhos que Cristo andou e que a tua vontade se cumpra na vida de cada um que aqui está presente. Eu oro, Pai, a minha oração e a oração de cada um aqui é para que o Senhor nos esvazie de nós mesmos, para que o Senhor Jesus possa encontrar espaço para habitar em nós, em tua plenitude. E que possa se cumprir o que Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E que através de nós o Senhor possa levar ao mundo essas mensagens tão urgentes, essas mensagens tão importantes para esse tempo do fim. Nós nos colocamos à tua disposição para ser sal da terra e luz do mundo. Não nos deixe voltar para casa vazios,
mas cheios do teu Santo Espírito. É o que oramos pelos méritos de Jesus Cristo. Amém.